Então, dando continuidade à leitura diária da nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos usar o devocional diário de Elias Torralbo. Hoje, dia 20 de julho, segunda-feira, nós vamos ler em Atos, capítulo 15, do 39 ao 40, e o capítulo 16, versículo 1. E o título da nossa reflexão é: O Espírito Santo conduz a nossa vida, mesmo em meio às tensões. É claro que para isso a gente vai pegar a nossa Bíblia, né, para fazer a leitura diretamente na Bíblia, aqui Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, versículo 39 ao 40. Vamos ler? E tal desentendimento houve entre eles que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Vamos ler o 41? E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E o capítulo 16, o versículo 1. Chegou a Derbe e Listra. Estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Bom, aqui, gente, a gente já está iniciando, então, a segunda viagem missionária de Paulo, né? Nós estudamos nas lições anteriores a primeira viagem missionária e aqui a gente já está indo um pouco mais adiante. Mas vamos falar a respeito da reflexão de hoje. O Espírito Santo conduz a nossa vida mesmo em meio às tensões. Ser conduzido pelo Espírito Santo deve ser um dos mais elevados anseios do discípulo de Cristo. Entregar-se aos seus cuidados é trilhar o caminho seguro, caminhar com confiança e experimentar proteção, mesmo em meio às tempestades. Não há situação adversa que o Senhor não seja capaz de transformar. De pessoas frágeis e improváveis, Ele forma instrumentos valiosos e cheios de poder em suas mãos. Os servos de Deus não andam por vista, mas por fé. Nossas decisões, ações e reações não devem ser determinadas pelas circunstâncias que se apresentam diante de nós, mas pela confiança naquele que é poderoso para transformar adversidades em oportunidades de crescimento e avanço de sua obra. Servimos a um Deus de recomeços, de novas oportunidades, que transforma cenários negativos em portas abertas para realizações extraordinárias. A contenda entre Barnabé e Paulo, por causa do jovem obreiro Marcos, parecia anunciar o fim de um promissor trabalho missionário. Entretanto, o que se viu foi a multiplicação da obra. Uma dupla tornou-se duas, Barnabé e Marcos de um lado, Paulo e Silas do outro, ambas decididas a prosseguir na expansão do reino de Deus entre os gentios. Além disso, a mudança de planos, que a princípio poderia parecer uma derrota para a igreja, conduziu Paulo às novas regiões, incluindo Listra, onde conheceu o jovem Timóteo. Inicialmente identificado como discípulo, ele se tornou filho na fé do apóstolo, pastor da igreja em Éfeso e destinatário de duas cartas inspiradas que hoje alimentam e fortalecem nossa fé como parte das Sagradas Escrituras. Entreguemos, pois, ao Espírito de Deus a direção de nossas vidas e Ele nos conduzirá de tal maneira que até as situações mais difíceis e desagradáveis serão formadas em oportunidades de crescimento, ampliação de visão e recomeços cheios de esperança e de bênçãos.